Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. As meninas estavam conversando sobre suas devidas seguridades, mas também estavam discutindo pelo que viram anteriormente com os irmãos Mortes, e a menção do Rei Escarlate, e o que o Rei Escarlate estava pensando em fazer com a Árvore do Conhecimento. Brunilda, eu acho que todos concordamos que o Rei Escarlate ele é tipo de ameaça muito mais perigosa do que algum de nós aqui poderia ter imaginado. Gol. Alguns eu acho que é muito gentil dizer assim, irmã, eu acho que todos na real, não esperava a aparição de um ser daquela magnitude. Gondu, eu acho que concordamos que quando foi demonstrada a intenção dele de destruir a árvore do conhecimento, acho que todos entendemos que ele é um tipo de ser, ou criatura, que não tem remorso da própria criação, ou tudo que há nela em questão. Afrodite, e eu também tenho que dizer que ele é horrível de sua respectiva aparência. Nossa, ele me deu uma sensação estranha quando foi revelado apresentado devidamente sua aparência. Alviter, eu sei que o tema da apresentação foi os Irmãos Mortes, mas também ficamos curiosos sobre o Rei Escarlate, mas o que me deu mais curiosidade foi sobre os 7 cavaleiros, o melhor dizendo as 7 noivas. Triste, é um belo ponto a se recordar, irmã, por conta que esses cavaleiros foram os únicos, ou melhor dizendo, essas noivas, foram as únicas, que conseguiram dar um devido dano no próprio Rei Escarlate, perfurando ele com as 7 lanças. Trude. O que me deixou um pouco aflita foi que essa revelação do Rei Escarlate ser derrotado por essas 7 noivas, ou melhor dizendo, esses 7 indivíduos, foi só apenas um único futuro, então no caso só tem uma de várias outras ramificações futuras, que poderiam acontecer nesse universo de SCP. Geiravor. Mas agora saindo um pouco do tema sobre o Rei Escarlate e falando agora diretamente sobre os Irmãos Morte, saber sobre eles me rendeu um novo conceito sobre as entidades, ou dizendo melhor, a própria morte. Scalmode. O que me deu mais curiosidade para saber foi a morte total, ou a grande morte, mas sobre a curiosidade para saber mais sobre a morte total, sobre o interesse dele pela própria luz, o melhor dizendo a própria vida, e a existência, etc. Radgrider. Eu, para falar a verdade, fiquei mais interessada sobre os devidos futuros que poderiam ser apresentados. Isso poderia remeter também no nosso próprio universo, por exemplo, como seria o futuro de nosso universo, se por acaso a gente não fizesse algumas decisões nele em questão. Nifty, é bom saber que vocês ficaram com esse tipo de dúvida quando viram a apresentação dos Irmãos Morte e a aparição do Rei Escarlate. Quando todos ouviram a voz da Nifty, todos em geral olharam para trás e notaram que ela estava logo atrás, escorada na parede, olhando diretamente para eles. Nifty, perdão se eu interrompi a conversação de vocês, se quiserem continuar, fiquem à vontade e façam de contas que eu não estou aqui exatamente. Poseidon, eu acho que isso é meio irrelevante agora, porque mesmo que se você pedisse para a gente ignorar sua presença, não teria como, afinal de contas você estaria observando a gente pelas costas. Nifty. Bom Poseidon, você tem um ponto, eu sei que isso seria bastante incômodo mesmo se eu pedisse para vocês ignorar a minha presença, bom, mas mudando de assunto, estou aqui para apresentar no lugar do Doc, é claro, uma nova apresentação, reação para vocês. Gol. O que iremos ver vai ser algo relacionado ao universo SCP, novamente, ou vai ser outra coisa por conta que eu não quero ver nada sobre o universo SCP durante um bom tempo por conta que eu fiquei um pouco assustada pela aparência do Rei Escarlate demonstrado. Nifty. Não vai ser nada sobre o universo SCP, vai ser sobre um herói que vocês já ouviram mencionar na reação / apresentação do Honk contra o mundo. Afrodite,
um ser que já foi mencionado na apresentação do Honk contra o mundo, o Sentinela, não pode ser por conta que a gente já viu ele, e também ele já foi mostrado e mencionado na própria apresentação do Honk contra o mundo. Brunilda. Bom, temos muitos indivíduos que foram apresentados na apresentação do Honk contra o mundo, exemplo o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, Quarteto Fantástico, os X-Men, mas pela forma que você falou, Nifty, possivelmente, o que iremos ver, será alguém que já foi apresentado logo no início. Poseidon. Bem, eu vou chutar por conta que já estou cansada desse mistério todo. Possivelmente o que iremos ver será o Raio Negro, por conta que, se for pensar bem, o primeiro indivíduo que o Honk enfrentou antes de chegar à Terra foi o Rei dos Inumanos, o Raio Negro. Então é bem possível que essa apresentação de hoje vai ser sobre o Rei dos Inumanos. Nifty. Bem observado, Poseidon, e é exatamente isso que vocês irão ver hoje nessa apresentação, irão ver o Rei dos Inumanos, o Raio Negro. Então, sem mais enrolação, todos por favor se acomodem em seus devidos assentos, porque a apresentação irá começar. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e a foto do canal do criador original do vídeo vai estar passando nos minutos finais. E é claro, fotos e imagens não são de minha propriedade. Todo o crédito vai para seu respectivo criador ou criadora, só o que me pertence à história. E mais um detalhe: tudo que for dito aqui ou mencionado não passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério. Fim de nota. Agora na reação. Somos humanos que foram geneticamente mudados. A raça que nos temia por uma profecia, então fomos abandonados. Inumanos mudamos para uma nova casa. O oceano, as lâmpadas, o nosso novo lar. Aqui poderemos ficar. Começaram os experimentos dos cristais, mas cristais estavam poderes especiais. Deixem vivo da memória. Nosso mundo torna de luz. Nosso teléfono, energia e até telepatia. Os cookies programas da minha vida, mas meus poderes não controlar. Meus pais morreram, um acidente aconteceu. Meu irmão enlouqueceu. Tive que herdar o trono. Os inumanos, os meus poderes são realmente uma maldição. Dominam minha voz e eu trago a destruição. Causa novas como mar, mas a medusa deixou e me salvou bem na hora. A declaração vou fazer agora. Nós não iremos mais só defender nossas verdades. Os podem eliminar com essas armas que a minha voz vai energizar. Velho, isto já foi levado ao terceiro grito. Conversação novo eu irei distinguir. A aliança está feita, se velho não vou reinar. Oceano só pecar e tu vês vou acabar. Vou levando uma bomba que explode na cultura. Fugindo leva terrível por todos esses mundos. Quando você desafia o império errado, errado é falar.
Hermes. Então já vamos começar com a informação que eles são humanos geneticamente modificados. Isso é interessante. É um ótimo conceito de começar sabendo sobre suas habilidades. Hades. Uma raça temia eles por uma profecia. Eles foram abandonados. Bom, não é muito bem relevante essa informação por conta que pode ser uma informação vazia, mas também pode ser uma informação bem valiosa. Ares. Inumanos então era como o chamavam então, se mudaram para uma nova casa. Bom, faz sentido eles não ficarem em um ambiente onde eles não são aceitos ou que os seres não suportam a presença deles. Hércules. Então eles se mudaram para o oceano em uma região chamada Átila, virou o novo lar deles, então eles se estabeleceram nesse lugar. Buda. Então parece que os cientistas inumanos começaram experimentos com cristais, os que deram poderes para eles que seriam habilidades bem únicas e especiais. Isso cada vez mais fica interessante. Shiva. Isso é interessante de saber que ele foi exposto a esses cristais desde o ventre da mãe dele, então a partir do nascimento dele ele já nasceu com essas habilidades únicas. Nikola Tesla. Interessante, ele já nasceu com a capacidade de manipular elétrons em energia e até telepatia. Bom, eu diria que ele nasceu com 3 habilidades bem interessantes e bem únicas pelo que foi demonstrado anteriormente sobre o universo Marvel. Esse é o primeiro ser que eu vejo que demonstra ter a capacidade de telepatia. Sasaki. As informações estão aparecendo muito rasas, tipo ele foi preso por 19 anos da vida dele, mas ele foi preso porque é isso que eu tô tentando compreender por conta que as informações estão sendo muito rasas e isso está me deixando bem mais confuso do que as apresentações anteriores, que poderíamos chutar o que poderia acontecer ou o que poderia ter acontecido. Okita. Até os poderes dele, ele controlar uma tal de Medusa, era a única que eu entendi apenas com o olhar. Então ele já tem a capacidade de destruir tudo apenas com as palavras, então só se comunicando ou com gestos ou com apenas o olhar é que ele pode realmente demonstrar uma comunicação. Jack Estripador. Os pais dele morreram, um acidente aconteceu e o irmão dele enlouqueceu. Bom, eu vou tentar entender esse caso em questão. Por mais que eu seja um assassino, não detetive, vou chutar que primeiramente aconteceu essa destruição e nessa destruição os pais dele devem ter morrido e logo depois disso o irmão dele deve ter enlouquecido. Raiden Tamemon. Então ele teve que herdar o trono dos inumanos. Eu presumo que os pais dele junto com o irmão eram o rei e rainha dos inumanos, e eu presumo que ele junto com o irmão eram os príncipes. Então eu suponho que depois dessa tragédia que aconteceu e do irmão dele enlouquecer, ele teve que se tornar o rei por conta dessa pressão da família dele ter sido morta e o irmão tem enlouquecido. Adão. Então chegamos na parte do refrão onde ele disse que os poderes dele são uma bênção e uma maldição. Faz sentido ele dizer que com o poder da voz dele ele traz a destruição. Isso é aterrador, mas ao mesmo tempo impressionante com a força do grito dele ser capaz de matar entidades. Isso é muito nobre, meu filho. Disse dizer que sua família e seu reino são a sua maior prioridade. O silêncio de sua luz dos inumanos. Você é mais forte, é um conto oculto para um rei. Eva. Então ele foi a uma reunião junto aos Illuminati. Suponho que essa reunião seria sobre o Hall, ou talvez não seja sobre também. Brunilda. Capturado por uma raça chamada Skrulls, então ele foi torturado para ser utilizado a voz dele como uma arma. Isso é muito triste de se descobrir, e doloroso de saber, mas o bom é que ele foi resgatado. Gol. Ainda bem que ele foi salvo pela Medusa, e parece que agora ele tem uma declaração a fazer. Espero que seja uma declaração em que o povo dele não só se defenda, mas também possam contra-atacar, se forem atacados, é claro. Triste, então ele decidiu atacar esses tais Skrulls, ele decidiu atacá-los, e então decidiu também construir armas usando sua própria voz para energizar essas armas contra esses tais Skrulls, e parece que também entrou em guerra contra esses tais Kree. Afrodite. Parece que o raio negro dominou as 2 instâncias dos 2 exércitos, depois de eliminar os 2 impérios, parece que ele expandiu seu reinado. Poseidon.
Parece que no caso ele está levando uma bomba, mas pelo visto essa bomba explodiu e criou um tipo de fenda no espaço-tempo, um tipo de buraco, então suponho que isso pode gerar um devido problema no futuro. Nifty. Bom, eu acho que todos inclusive já viram o refrão novamente, então a partir do refrão, todos podem retornar para suas habitações, porque a reação para a apresentação de hoje já chegou a seu devido final. Quando a Nifty falou que todos poderiam retornar para suas habitações, todos em questão, os humanos, os deuses e as valquírias, concordaram em se levantaram todos em seguirem para suas devidas habitações. Bom, meus queridos espectadores, esse foi o vídeo em questão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, então já sabe, eu vejo vocês na próxima reação em questão. Mas antes de eu ir, minhas considerações sobre a pessoa que pediu para fazer essa reação. A pessoa que pediu se chama Otaku GS. Bom, todo o crédito da apresentação de hoje vai para ele em questão, por conta que ele foi a pessoa que pediu para trazer essa reação de hoje, então todo o crédito vai para ele. Bom, então tá feito a reação 18 de hoje. Bom, fim do capítulo 18. Então até a próxima, meus espectadores. Daqui eu me despeço, então até o próximo capítulo. Fim do capítulo de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.